Aliás, antigamente eu lembro muito bem, quando se falava de campanha. Campanha é uma forma de se falar que estamos intercedendo a todo tempo por algo que esperamos, que precisamos ou que necessitamos nas nossas vidas. Muitas das vezes essa palavra campanha é mal interpretada, mas isso quer dizer insistência, bater, bater, bater na porta, até que ela se abra e as bênçãos entrem em nome do Senhor Jesus, amém? Eu me lembro que antigamente, que há alguns anos atrás, quando se falava de campanha, as pessoas elas faziam de tudo, mas elas davam o de si para não faltar, para não deixar de ir. Eu mesma era uma dessas. Não deixar de ir. Olha, eu comecei esse propósito, então campanha é exatamente isso, um propósito de estar ali, ó, firme na rocha, buscando por aquilo que nós precisamos, que nós necessitamos para as nossas vidas. E hoje em dia eu vejo que as pessoas elas não dão muita importância. Não estou falando de nós que estamos aqui, mas eu estou falando do geral. Não estou falando da igreja Comunidade Viva Esperança. Estou falando do geral, de todas as igrejas, da igreja mundial, amém? Da igreja do mundo, do mundo todo, que eu quero dizer. Tá bom? Então, porque é assim que a gente fala, é mundial isso, né? É mundial, as pessoas hoje não darem mais importância a essa persistência. Nós temos que ser, sim, persistentes quando nós queremos atingir um objetivo, sim ou não? Nós temos que ser persistentes, amém, irmãos? Graças a Deus por isso, né? Então, irmãos, o que eu desejo, o desejo do meu coração nas minhas ministrações é que você se volte totalmente para Deus, é que você tenha um desenvolver da sua vida em relacionamento com o Senhor Jesus, amém? Você pode ter certeza, toda vez que eu estou para ministrar, o desejo do meu coração é esse, que você se envolva cada vez mais com o poder do Espírito Santo e que você busque cada vez mais um relacionamento íntimo com o Senhor Jesus. Amém? Porque quando eu estou lendo a Bíblia, quando eu estou em oração, quando eu estou buscando ao Senhor ali no meu quarto, lá no meu cantinho devocional, eu procuro me envolver bastante com o Senhor Jesus e pedir para Ele perdão pelas fraquezas, porque não é fácil. Nós temos uma vida de correria do dia a dia nesse mundo moderno. Não é muito fácil a gente se equilibrar na fé a todo tempo. Nós sabemos que não é. Lidamos com públicos, com pessoas uma diferente da outra. Ouvimos muitas coisas, mas nós temos que estar ali aos pés do Senhor, buscando a Deus para permanecer firme na sua presença, em nome do Senhor Jesus, amém? Então, por que eu falo isso? Que eu gostaria que o fim das minhas ministrações são essa, que você tenha um relacionamento íntimo com o Senhor Jesus, porque Ele é a única coisa que pode te salvar. Ele é a única pessoa que pode salvar você, salvar a mim e a nossa família, amém? É o único, por isso nós temos que buscar ter um relacionamento íntimo com Ele, em nome do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, não tem como você se tornar quem você não é, se você não pegar um caminho certo, um caminho correto, para chegar onde você tem que chegar, amém? Não tem, muitas das vezes eu falo isso, não é também só porque nós sabemos que nós aqui na igreja estamos sempre aqui aprendendo, ouvindo, mas os nossos cultos eles são gravados, eles vão para o YouTube. E aí, as pessoas que não sabem, que não conhecem, que não têm entendimento, elas também precisam aprender, assim como nós aprendemos, amém? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, nós temos que pegar um caminho que nos leve ao lugar certo, que é ao Senhor Jesus, amém? Não adianta só ir à igreja, não adianta só orar,
Não adianta só jejuar, não adianta só devolver o dízimo, não adianta só não falar palavrão, não adianta se o nosso coração está longe de Deus. Então nós temos que ter um relacionamento íntimo com o Senhor Jesus para ter uma vida abundante em todas as áreas, inclusive na nossa vida familiar. Porque você há de convir comigo que o homem ou a mulher que não tem uma vida familiar feliz, ela é a pessoa mais infeliz do mundo. Se a sua família não é uma família unida, uma família que vive em harmonia, uma família que não traz problemas sérios, graves, meu Deus, é uma felicidade. Mas se nós temos uma família que não é unida, uma família que vive em batalha o tempo todo, em combate uns com os outros, competição um com o outro, nós sabemos que tem famílias assim, que competem um com o outro, e isso não é de Deus, não agrada a Deus, e isso não é ter um relacionamento íntimo com Deus. Isso não vem de Deus. E nós que temos o entendimento é quem temos que sempre estar apaziguando. Nós temos que estar ali, ajudando, aparando, ensinando a verdade, dando exemplo, não é? Já dizia a Madre Teresa de Calcutá que nós ganhamos as pessoas pelo exemplo que nós damos, que não precisamos abrir a boca, pelo exemplo que nós damos. Amém? Ela pode não ter seguido a mesma fé, a mesma religião que nós, mas era muito sábia, uma senhora sábia. Amém? Então sabia, vivência, experiência de vida conta, amados irmãos em Cristo Jesus. Amém? Experiência de vida conta, e conta muito, para você e para mim também, viu? A experiência que o meu pai, a minha mãe passaram, eu ainda não passei. Eu ainda provavelmente passarei, mas eu ainda não passei. Amém? Apesar de já ser mais velhas, mas o que eles viveram, eu ainda não vivi. Experiências boas e ruins, inclusive. Amém? Glória a Deus. Então não adianta nada disso. Veja bem, esta semana, ontem, anteontem, eu não me lembro, acho que foi ontem feriado, eu assisti um filme, irmãos. Eu assisti um filme gospel, onde aquele homem tinha um filho, 2 filhos com a sua esposa, os 2, era um casal. E aquele homem só trabalhava, a vida dele era uma loucura. Só trabalhava, não foi ontem não, foi antes de ontem, foi domingo, se eu não me engano. E aquele homem só trabalhava, corria, ele era um pastor. E a esposa, ela não era, mas ela estava ali sempre dando apoio. E aquele homem não dava atenção, tinha 2 filhos, um mais velho, já era um mocinho, o mais novo, um garotinho ali de seus 12 anos, que sempre esperava o pai ir buscar no futebol, o pai levar no futebol, o pai ir nas reuniões, fazer uma coisa ou outra, e o pai nunca ia. Porque o pai nunca tinha tempo, só tinha tempo para o trabalho, para a igreja o tempo todo. Mas o coração, na verdade, depois ele mesmo falou que ele estava fazendo tudo aquilo, mas o coração dele estava longe de Deus, ou seja, não tinha intimidade com Jesus Cristo. Ele só queria fazer, mas a intimidade com Jesus era o que faltava nele. Um belo dia, ou um infeliz dia, ele ficou de ir buscar o filho no futebol, ele não foi.
E aí o que aconteceu? O menino esperou, olhou para o caminho, olhou para o relógio, o pai não veio, pegou o celular, foi ligando, olhando no celular. Vinha uma jovem, que em alguns países aí, os jovens, adolescentes, eles dirigem a partir dos 16 anos, ou até menos, né? Aqui no nosso país não, mas aí fora tem muito isso. Vinha uma jovem dirigindo, falando ao celular, quando aquele rapazinho estava passando ali, ela atropelou e acabou matando o menino. E a vida do pai ficou pior ainda, ficou mais revoltado, ele ficou mais revoltado ainda. Aí ele começou a falar: onde está Deus? O que é que fez esse Deus? Quem é Deus? Eu estou zangado com Deus, eu estou de mal de Deus, eu estou bronqueado com Deus, eu estou com raiva de Deus, porque Deus deveria ter protegido o meu filho, mas Ele não protegeu. Mas por que Ele não protegeu? Ele teria que ter ido buscar o filho na escola. Na escola de futebol, e ele não foi, e o menino foi sozinho. Então tem coisas que não é culpa de Deus, é culpa nossa, quer dizer, nunca é culpa de Deus. Então tem coisas que Deus permite que aconteça para que você desperte na vida. Nós temos que despertar, irmãos, nós temos que ficar atentos, Ele quer que você tenha uma aproximação com Ele. Algo ruim poderá acontecer para que você preste atenção em Deus. Muitas das vezes no início ele ficou com raiva, mas depois, e o pai dele, ele era um pastor, um homem casado, tinha 2 filhos, um de 17 anos, um de 12, e tinha o pai dele, o tempo inteiro aconselhando o filho, falando com ele: filho, vá orar, filho, não é assim, filho, Deus não é do jeito que você está pensando. Filho, fique atento, preste atenção. Aí um dia, depois de muito aconselhar o pai, né, de receber conselho do pai, ele se pôs a orar. Deixou o pai na sala, saiu e foi orar. Orar, e Deus falou ao coração dele. Aí ele viu o quão longe de Deus ele estava. Por isso que eu falei aqui anteriormente, não adianta só ir à igreja, nem só orar, nem só devolver o dízimo, nem só não falar palavrão, nem só isso, nem só aquilo. Tem que ter intimidade com Deus, um coração voltado para Deus. Amém? Aí o que aconteceu? Ele caiu na real, que realmente ele foi culpado de tudo que aconteceu. Daí ele se pôs a perdoar a menina que estava presa, que aí fora prende menor de idade, a perdoar a menina que estava presa, tirar a menina da cadeia. Eles estavam na igreja, a esposa era cantora, ela estava cantando, a jovem que recebeu o coração do filho, foi entrando na igreja e foi louvando junto com a mãe do menino. A coisa mais linda, esse filme é a coisa mais linda. E aí, eu parava, enquanto eu assistia, minha esposa, eu acho que estava junto, estava junto? Estava, né? Enquanto eu assistia, eu refletia, eu parava e pensava: gente, falta de intimidade com Deus, acontece isso. As pessoas acham que é só fazer, e não é só fazer. Claro que temos que fazer, com sabedoria, com ordem, sabendo como fazer. Mas o mais importante é ter um coração voltado para Deus o tempo todo. Amém? Para que as coisas não aconteçam e depois fica culpando a Deus, sendo que Deus está chamando a sua atenção. Você quando quer uma coisa, eu quando quero uma coisa, eu chamo a atenção de Deus, mas Deus também chama a nossa atenção. Amém? Ele também chama: ei, presta atenção em mim, a vida não é do jeito que você pensa, não é assim, isso é vaidade, afinal a Bíblia ensina que tudo é vaidade. Como? Dentro disso, porque se você faz fora da normalidade, tudo é vaidade, coisas necessitamos fazer, mas se passa do seu normal, é vaidade.
Amém? Então nós temos que estar atentos para guiar a nossa família da maneira correta, nos caminhos do Senhor. Aquele menino maior, o mais velho, depois que perdeu o irmão, falou: eu não quero perdoar meu pai. Depois ele perdoou o pai. A gente via que ele estava magoado, triste com o pai. Mas depois ele falou: eu te perdoo, pai. Perdoou o pai. Por quê? Porque ele estava prestando atenção. Então, o que é que nós estávamos criando? Eles estavam criando dentro de casa. E o que é que nós estamos criando dentro da nossa casa? Nós temos que prestar atenção nisso. O que é que ele estava formando ali? Uns filhos rebeldes, porque iam ser rebeldes, iam fazer tudo ao contrário, não iam querer saber de Deus, porque via aquilo que estava acontecendo. Então, nós temos que estar espertos. Como chefe de família, como pai e mãe de família, nós temos que estar sempre com o nosso coração voltado para Deus e vigiando sempre, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, amados. Vamos para a Bíblia? Vamos. Abra lá em Salmos. Salmo 127. Amém? Salmo 127. Salmo 127, o versículo vai do 1 ao 5, é um salmo curto, que diz assim, esse salmo, quem escreveu esse salmo foi Salomão, é um salmo que é atribuído a Salomão, ao rei Salomão. Se não for o Senhor, o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àquele a quem Ele ama. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Como flechas nas mãos do guerreiro, são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. Amém? Olha, se os pais não tiverem uma vida firme com Deus, tudo fica mais difícil. Tudo fica difícil. Olha o que a Bíblia está falando aqui. Será inútil se o Senhor, se não for o Senhor que edifica a casa. Então, se eu não tenho intimidade com Deus, como que o Senhor vai edificar a minha casa? Não tem como. Se o marido, o pai, o chefe, o pai de família não tem intimidade com Deus, não tem um coração voltado para Deus, como que Deus vai edificar a casa dele? Como que Deus vai fazer aquela casa ter uma boa construção? Esse capítulo, que é tão pequeno, só tem 5 versículos, ele dá administração para muitas coisas. Muitas coisas. E no momento é para isso. Amém? Então será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhar arduamente, correndo atrás do pão, porque depois é tudo inútil, não sabe para onde vai. O pão de dores tem que estar firmado no Senhor, tem que estar firmado na rocha, para que Ele possa abençoar
para que Ele possa abençoar o pão de cada dia, para que a família se alimente, para que tudo dê certo, para que tudo seja abundante. Amém, igreja? É assim que Ele está nos ensinando, é isso que Ele está falando. E se os pais não tiverem uma vida firmada em Jesus, Cristo, o Todo-Poderoso, estão lutando com suas próprias forças. Estão lutando com as suas próprias armas. Então isso será inútil. É isso que Ele está nos falando. Então, vai correr atrás do pão, mas não terá paz na vida. Por quê? Não terá paz. Vai correr atrás do pão, mas não terá paz. Por quê? Porque a prosperidade vem do Senhor. Amém? A prosperidade vem dEle. Os pais devem se alegrar por ter filhos, porque ali está falando de várias coisas aqui. Os pais devem se alegrar por ter filhos e ensinar o caminho certo para os seus filhos, o caminho correto para os seus filhos. Os filhos, eles são presentes de Deus. Veja que os hebreus, naquela época, o que eles consideravam? E os judeus, até os dias de hoje, eles consideram os filhos como bênção do Senhor. Amém? Hoje em dia, estão querendo lançar, inclusive, liberar, inclusive, aqui no nosso país, o aborto. Já liberou por aí, por o mundo afora, e já tentaram implantar aqui. Para a honra e glória do Senhor Jesus, não conseguiram, e tomara que nunca consiga. Amém? Porque nós sabemos que filhos é herança do Senhor. Tantas mães choram amargamente para ter um filho, e ela não tem. Não se sabe por quê, já que filho é bênção de Deus. Outras têm e não quer. Outros pais, até os homens, os pais, quando a esposa, ou sei lá, que hoje em dia a coisa está tudo maluca, às vezes a namorada fala que está grávida, não vai ter não. Porque não vai arrumar tudo, casar e criar para fazer uma família abençoada ali e tudo bem? Não vai ter não. Então o mundo está de ponta cabeça, mas os filhos são bênção do Senhor, a palavra diz, e os hebreus, naquela época, eles consideravam filho, inclusive, galardão. Amém? Eles falavam assim, que os filhos eram presente de Deus. Eles falavam que os filhos eram bênção do Senhor. Eles eram galardão e herança que traziam alegria ao lar. Nós conhecemos muito bem a luta de Abraão e Sara, né? Por causa de filhos. Nós conhecemos muito bem a luta de Isaac com os 2 filhos, porque um queria seguir o caminho legal, o outro não queria. Nós conhecemos muito bem essas histórias, a história dos hebreus, e muitos outros. E hoje em dia com os judeus não é diferente. Eles continuam pensando, aqui são os mesmos povos, e nós como cristãos também somos os mesmos povos, e nós temos que estar alegres, felizes, porque nossos filhos é uma herança do Senhor. Veja bem, hoje eu quero dizer assim, meus filhos já são adultos, mas hoje você que é mãe de filho e pai de filho pequeno, eles são responsabilidades suas. Agora meu marido, vai chegar uma hora que nós vamos ser responsabilidade dos nossos filhos. Veja a necessidade que há de uma casa ser abençoada, ter harmonia, porque a velhice chegará, em nome do Senhor Jesus, ninguém quer morrer cedo. Então,
Eu sei, eu tenho consciência que vai chegar um dia que eu vou ser responsabilidade deles. Se eu pegar a chave do carro, eles vão correr atrás. Ei, para onde você pensa que vai? Ah, não vai não. De jeito nenhum. Pode guardar essa chave. Mas eu quero ir, eu quero. Não, não vai. Não vai, porque se você for, você pode machucar alguém, pode se machucar, e aí? Então os filhos vão cuidar. Ah, está doendo a perna, está que eu não me aguento. Tá bom, mãe, tá bom, pai. Vou marcar um médico, vou levar você. Vai lá e leva. Agora vocês que têm filhos pequenos, filhos adolescentes, são responsabilidades suas. Mas um dia você vai ser responsabilidade deles, viu? Pode ter certeza. Filho para pai e mãe nunca envelhece, é sempre filho. Amém? É sempre filho. Não importa a idade que tenha. Não importa. É sempre filho. E é como se fosse sempre pequeno. Sempre. Mesmo quando eu não conseguir mais dominar a minha vida sozinha, que eles tenham que dominar, me ajudar a dominar, a andar, me criar, digamos assim, né? Eles vão estar ali, eu ainda vou estar com a minha mente preocupada com eles. Eu estou te dando trabalho, eu não quero te dar trabalho, mas é assim que é, amém? É assim que é e nós temos que aceitar. Então, filho, eles traziam a alegria aos pais, amados, e criar filhos não é fácil. Criar filhos é uma responsabilidade sagrada. Você sabia disso? Criar filho é uma responsabilidade sagrada. Não é fácil, mas é a melhor parte, porque você está debaixo dos seus olhos enquanto são pequenos. Quando eles são adultos, eles saem de perto de nós. O que é que nós temos que fazer? Orar, ter um coração voltado para Deus, ter intimidade com Deus, para orar e o Senhor ouvir as nossas orações, embora eles pensem que Deus vai ouvir só as deles, que as orações dos pais, já saí de casa mesmo, não presta mais, não adianta mais. Adianta sim, porque a palavra de Deus diz que a nossa família, que a nossa geração dura até 1000 anos, viu? Dura sim, pois eu confio nas orações da minha mãe, porque eu sei que ela ora de coração aberto, busca a Deus pela minha vida, amém? É assim que é, e nós temos que continuar orando pela nossa família, buscando pela nossa família. Esse é o propósito de estarmos aqui nessa noite, ouvindo essa palavra, é estar buscando pelos nossos, não só pelos filhos, nem só pelo marido e pela esposa, mas buscar também pelos pais, buscar também pelos irmãos, buscar também pelas noras, pelos genros, buscar também pelos netos, buscar também por aqueles que fazem parte da nossa vida o tempo todo. Amém? Nós temos que buscar sim. E quando se tem filho solteiro, a gente ora a Deus para que Ele envie uma boa esposa ou um bom marido. Então você já está orando por a sua nora, pelo seu genro, sem você nem saber quem é. E Deus, Ele concede bênção. Amém? Ele concede porque Ele é todo poderoso, Ele conhece o nosso coração. Quando falamos de verdade com Deus, Ele também nos responde de verdade. Amém, igreja? Glória a Deus. Pois é, isso é uma responsabilidade sagrada, criar filhos. Os pais devem pedir sabedoria. Nós devemos pedir sabedoria o tempo todo para Deus, para que nós possamos orientar nossos filhos de uma maneira sábia, da maneira correta. Nós temos que estar orando, buscando a Deus o tempo todo,
pedindo para Deus, Deus me dê sabedoria para eu orientar o meu filho, a minha filha, para que ele cresça no caminho certo. Se o filho já é adulto, pede a Deus a mesma coisa. Deus, me ajuda, me orienta, para que eu possa orientar o meu filho, a minha filha, conversar, dar conselhos, porque o mais velho deve dar conselho, e os mais novos receber os conselhos dos mais velhos. Imagine quando são pais. Amém? Sim, adianta sim, porque a Bíblia toda ela é cheia de conselhos. Nós estamos ouvindo aqui os conselhos de Deus, amém? Os conselhos dele. Aleluia. Então vamos criar bem os nossos filhos. Agora, pensa que os pais ou que os filhos não têm responsabilidade para com os pais? Vamos ver em Timóteo. Vamos lá conferir? 1 Timóteo 5, 4 e 8 somente. 1 Timóteo 5, 4 e 8. Nós vamos ler. E já já nós vamos encerrar. 1 Timóteo 5. 1 Timóteo 5. Aleluia. Eita Deus maravilhoso. É o Todo-Poderoso. 1 Timóteo 5, todo mundo achou? Amém. Todo mundo achou. 1 Timóteo 5, que diz assim no versículo 4. Mas se uma viúva tem filhos ou netos, talvez a minha Bíblia seja diferente da sua, viu? Mas se uma viúva tem filhos ou netos que essa Bíblia aqui, ela faz uma ruguinha e eu não consigo enxergar. Mas se uma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiramente a colocar a sua religião em prática, cuidando de sua própria família e retribuindo o bem recebido de seus pais e avós, pois isso agrada a Deus. Amém? Veja o que Paulo está falando aqui, né? Que uma viúva, está falando de uma viúva, mas essa viúva é só porque é uma viúva? Não, é porque ela é mãe, é porque ela é avó. E ele está falando aqui, vou ler só mais uma vez para enfatizar. Mas uma viúva ou uma mãe tem filhos e netos, que estes aprendam primeiramente a colocar a sua religião em prática. Quer dizer, quando a gente cuida dos nossos, nós estamos colocando a nossa religião, a nossa fé em prática. Amém? Nós estamos colocando em prática, nós estamos recebendo ali e praticando, cuidando da sua própria família e retribuindo o bem recebido de seus pais e avós, porque é isso que nós ensinamos. Amém? Então, nós como adultos, foi isso que nós aprendemos, né? E assim também nós vamos ensinar os nossos filhos e netos. Pois isso agrada a Deus. E aqui vem o versículo 8. Se alguém não tem cuidado de seus parentes, e especialmente de sua própria família, negou a fé e é pior do que um descrente. Não precisamos mais falar nada. Então, os netos não se livram também dos avós, amém? Os netos também têm responsabilidade para com seus avós. Aqui ele está falando da viúva, porque é uma carta, se você ler toda, está falando sobre isso,
sobre viúvas, mais velhas, mais jovens, não é? Mas não é só porque ela é uma viúva, mas sim porque ela é uma mãe, mas sim porque ela é uma avó. Agora, digamos que não fosse uma viúva, fosse um viúvo, o paizinho, o vozinho sozinho, seria a mesma coisa. Então, isso tem sim que ser passado para os nossos filhos e para os nossos netos. E para que também os nossos filhos aprendam a ensinar os nossos netos. Amém? Glória a Deus. Bom, uma pessoa que não tem cuidado dos seus, fracassa. Fracassa em não viver de acordo com a sua própria fé. Está aí uma coisa, irmãos, que nós não queremos, é fracassar por não viver de acordo com a fé. Amém? Está aí uma coisa que você e eu devemos procurar estar ali, firme na rocha, buscando a Deus em espírito e em verdade, pedindo sabedoria para Deus, para que não deixemos a nossa fé de lado, para que Deus possa cuidar de cada um daqueles que nós estamos buscando, porque veja bem, além de negar a fé, o que ele diz ainda? Nega a fé que professa. Então não adianta só falar, nós temos que ter ação, nós temos que falar e fazer conforme, eu sempre falo, primeiro nós temos que viver alguma coisa, para depois você falar, ensinar, explicar. No meu caso, primeiro eu tenho que viver aquilo, para depois eu pregar, porque não adianta eu pregar, para depois tentar viver a situação. Não, eu tenho que ter uma vivência de vida, para que eu possa falar para você. Então eu falo com propriedade de causa. As experiências que eu já vivi, é mais tranquilo para eu passar para você hoje, falando isso, falando inclusive espiritualmente, tá? Então eu não posso falar, viu fulano, eu te ensino a fazer isso, porque a palavra de Deus diz isso, isso e isso, mas eu mesma não faço, eu estou sendo hipócrita, e isso não pode acontecer na nossa vida. Na vida de um pregador, assim como não pode acontecer na vida de um pai, na vida de uma mãe, querer ensinar para o filho aquilo que ele não vive, aquilo que ele não faz. Como que a mãe quer dar exemplo para a filha se ela não vive aquilo? Minha filha não vai fumar, mas ela fuma. Peraí, ô mãe, você pode e eu não? Ah, meu filho, ele não pode beber, mas eu bebo. Tipo, é exemplo, gente. Ah, meu filho não pode sair, chegar de madrugada em casa, mas eu posso. Cadê os exemplos? Temos que dar exemplo, né? Isso são coisas mais, né? Mas tem coisas pequenas que são exemplos também. Amém? Então nós temos que sim dar exemplo para os nossos familiares, todos eles que nós queremos trazer para Cristo Jesus, todos eles que nós estamos intercedendo. Amém? Porque nós estamos buscando pela vida da nossa família. Amém? Glória a Deus. Então, nós vamos agora nos colocar de pé para nós continuarmos orando, buscando ao Pai Todo-Poderoso pela nossa família, nesse propósito de que eu e minha casa serviremos ao Senhor, em nome do Senhor Jesus. E não abra a mão disso, viu, meu irmão? Não abra a mão disso, viu, minha irmã? Professe mesmo a sua fé, e você fale mesmo que eu não abro mão. Eu falo para Deus, Deus, eu não abro mão, é eu e a minha casa,
Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa buscaremos ao Senhor. Eu e minha casa podem falar o que for, como já vieram me falar. Eu falo, não, eu confio no Deus que eu sirvo, o Deus Todo-Poderoso. Então, é como aquele Provérbios 3, 5 diz, que nós temos que confiar no Senhor. Amém? Provérbios, leia lá depois, Provérbios 3, 5. Nós temos que confiar em Deus. Nós temos que fazer as coisas de acordo com Ele. Se nós não confiarmos no Senhor, em vão nós estamos buscando a Ele, sem confiança. Amém, igreja? Então vamos confiar, vamos buscar e vamos receber em nome de Jesus. Se você está em oração, como o pastor Rodrigo fala, joelho no chão e a família de pé? Isso aí. Aí a igreja de joelho e a família de pé, amém? Então é isso mesmo. E falando nisso, nós vamos ficar de joelho, aquele que pode, e buscar a Deus de verdade, clamar pela sua família, buscar, poderoso Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus Pai. Nós estamos aqui na tua presença há algumas horas, meu Pai, alguns tempos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Quero te agradecer pela palavra revelada aos nossos corações. Quero te agradecer pela tua bondade, pela tua misericórdia derramada sobre a nossa vida, Deus. Assim, aleluia. pobre pecador, Sim, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Se estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto que entregou seu filho para morrer em meu lugar. Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos para minha família. Deus ama minha casa e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus nos ama e Ele está sempre de braços abertos para mim. Família de pé. Vá se colocando de pé. Sim, meu
nós e a nossa casa que serviremos a Ti. É nós e a nossa casa. Sim, Deus. Sim, Deus. Ele livra minha casa de todo mal. Deus me ama e Ele livra minha casa de todo mal. Sim, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai Santo, nós Te buscamos porque cremos naquilo que o Senhor faz. E aquele que quiser ir ficando de pé, vai se colocando de pé e continue orando, clamando. Se não, fique à vontade. Oh, poderoso Deus, louvado seja o Teu nome. Derrama, Deus, do Teu mover lá na nossa casa. Alcança, meu Deus, o familiar onde quer que esteja. Oh, Deus, tira todo o mal, tira todo impedimento, tira tudo que atrapalha, tira todo o medo, tira toda a preocupação do coração daquela pessoa, meu Pai. Tira toda a ansiedade, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai Santo, oramos também pela família, a Tua família, meu Deus, que não pôde vir hoje, alguns que não puderam vir hoje, faz parte da Tua família aqui na comunidade, Deus. Alcança, Pai amado, livra da doença, livra do mal, livra dos medos, das preocupações. Oh Deus, tira tudo aquilo que incomoda, tira tudo aquilo que atrapalha da vida daquela mulher, da vida daquele homem, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai Santo, eu coloco debaixo da Tua santa e maravilhosa cobertura a minha família. Coloco debaixo da Tua santa cobertura a família deste homem, a família desta mulher, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Converte, Senhor, os corações a Ti. Converte, meu Pai, tira aquele coração endurecido, coloca um coração bondoso, um coração, Pai amado, aberto, que Te receba em espírito e em verdade, em nome do Senhor Jesus Cristo. Tira, meu Deus, toda a rebeldia da vida daquela jovem. Toca naquele coração, Pai amado, aquele coração que está voltado para o mundo. Traz, Pai amado, para a vida espiritual, em nome do Senhor Jesus Cristo. Alcança, meu Deus, a vida daquele jovem, Pai Santo, que um dia já andou contigo, se assentou à Tua mesa, Senhor, ceiou contigo e hoje está afastado. Oh, meu Deus, alcança agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus, incomoda, Senhor, com o Teu poder. Incomoda, Espírito Santo, essas vidas que estão afastadas de Ti e que são da nossa família, Pai, em nome de Jesus. E traz, Senhor, traz para junto de Ti, oh Deus, porque não somos nós que temos que falar para eles, mas sim o Senhor. A nossa obrigação é orar e